Marcos capítulo 5, do versículo 22 até o 43. Ali, nesses versículos, nós vamos encontrar entre eles a cura da filha de Jairo, o poder de Jesus sobre a doença e a morte, uma passagem muito conhecida. Gostaria de falar aqui sobre o foco e a fé, e a atitude também de quem recebe o milagre. Jairo, no versículo 22 do capítulo 5, é dito que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus e implorou insistentemente. O verbo é implorou e, além disso, foi insistentemente para pedir a Jesus o seguinte: vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, sobre a filha dele, de 12 anos, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Jairo, então, teve uma atitude de submissão a Jesus e fé em Jesus. Ele estava crendo que Jesus podia fazer aquele milagre. É a fé em ação. E aí é dito que Jesus curou uma mulher na ida para a casa de Jairo durante o percurso, e no versículo 35 diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Jairo, que já tinha insistido com Jesus para ir curar a filha dele, não deu ouvidos a isso. Ele focou no que ele queria de Jesus, que era que a filha dele fosse curada. Ele não deu ouvidos ao que essas pessoas estavam falando, que a filha dele estava morta. Mas ele acreditou no que Jesus poderia fazer pela filha dele. Porque onde está a presença de Deus, aí há curas e milagres. E aí, quando Jesus chega lá, Jesus dá uma palavra na casa de Jairo e as pessoas dão risada. Mas Jesus deixa essas pessoas e vai seguindo para o objetivo, que era curar a filha de Jairo. E Jesus só tinha deixado segui-lo até a casa de Jairo Pedro, Tiago e João, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Porque no ambiente da incredulidade, a gente percebe que não vai acontecer milagres. Olha o que diz no versículo, indo para o capítulo 6, abrindo parênteses aqui, indo para o capítulo 6, a gente vê que quando saiu da casa de Jairo, Jesus vai para a cidade dele. E aqui no versículo 4 do capítulo 6 diz assim, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus ficou admirado com a incredulidade daquelas pessoas na sua terra. Ou seja, no ambiente de incredulidade, a pessoa não vai viver milagres, porque é preciso que haja fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando aquela mulher foi curada na ida de Jesus para a casa de Jairo, a gente vê que no versículo 34, no versículo 34 desse capítulo 5, que a gente estava antes, voltando um pouco, antes dele chegar à casa de Jairo,
quando ele cura a mulher do fluxo de sangue, no versículo 34, ele diz assim: então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ou seja, na presença de Jesus, havia poder sobre a morte, sobre a doença, mas ele falou o que para aquela mulher? A sua fé que te curou. Ele viu o que em Jairo? Fé, uma atitude a mulher, ela vem submissa a Jesus. Ela toca nas vestes de Jesus, mas ela faz isso com insistência também, vencendo obstáculos, buscando o seu milagre, porque onde há a presença de Deus, há milagre. Mas é preciso que haja fé da pessoa para receber. E como ele falou lá, depois que ele foi para a cidade dele, quando ele sai da casa de Jairo e vai para a cidade dele, ele ali ficou admirado por causa da incredulidade. Não conseguiu fazer muitos milagres. Não conseguiu fazer. Não pôde fazer. O verbo aqui, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes. Então, Jairo conseguiu receber a vitória dele porque ele insistiu com Jesus, ele se prostrou, ele se colocou numa atitude de submissão, sabendo que Jesus era a autoridade ali para que ele conseguisse aquele milagre que ele tanto queria, que era que a filha dele fosse curada. Jairo não deu ouvidos às pessoas quando as pessoas falaram: não tem mais jeito, sua filha já morreu. As pessoas não falaram aqui no texto, não tem mais jeito, mas quando eles falam, a sua filha já está morta, já morreu, o que a pessoa entende? Que não tem mais jeito. Ele poderia pensar agora, então Jesus não precisa mais ir não, porque já morreu, mas ele não fez isso. Ele continuou crendo no milagre. Ele teve foco e ele teve fé. Ele não deixou as vozes da multidão, as vozes de pessoas, as vozes externas, interferirem na fé dele com Deus, na fé dele com aquele que poderia dar a ele o que ele estava tanto buscando, porque ele estava buscando solução em quem tem autoridade para trazer a solução para ele. E depois, na casa dele, ainda quando Jesus fala, a menina não está morta, mas dorme. As pessoas dão risada, começam a rir, mas Jesus não fica discutindo ali com as pessoas. Ele simplesmente vai até a menina com os pais da menina, com Pedro, Tiago e João, e ali ele fala para a menina, toma a menina pela mão e ordena, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Foi imediatamente. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então, sobre ter foco, quando estiver buscando em Deus algo, lembre-se dessa palavra, buscou insistentemente, se prostrou, não teve dúvida quando a palavra contrária veio de outras pessoas que estão de fora, que não viram o que Jairo estava vendo pelos olhos da fé. Essas pessoas não estavam entendendo o que ele estava vendo pelos olhos da fé, que Jesus Cristo tem poder para curar. Mas ele já tinha entendido isso. E os outros não.
mas ele continuou focado que Jesus é que ia dar a palavra final ali. É Jesus que determina. É em Jesus que ele estava crendo, é em Jesus que ele creu para fazer aquele milagre. E nada atrapalhou a fé de Jairo. Nada distraiu Jairo. Se posicionou, se prostrou, insistiu, permaneceu na fé, diante das adversidades, da palavra contrária, não desistiu. E aí ele viveu o milagre com Jesus. E essa é uma grande referência de fé, uma das grandes referências de fé que nós podemos ter para nos lembrarmos que nós devemos fazer assim como Jairo fez. Não deixar que essas vozes tirem a gente do foco, porque o que Jesus está mostrando para nós, o que nós estamos enxergando pela fé, quem está ao nosso redor nem sempre vai estar, nem todos vão conseguir. Como Jesus ficou admirado da incredulidade das pessoas ali na terra dele. Admirado da incredulidade. Nós também nos deparamos com muita incredulidade e isso não pode nos contaminar. Nós precisamos continuar sendo pequenininhos de Deus e aos seus pequeninos ele revela coisas que ele revela para algumas pessoas que estão posicionadas, prostradas diante de Jesus, adorando Jesus, e outros estão incrédulos. Mas essa incredulidade não pode contaminar quem está tendo comunhão com Deus. Não pode. Nenhum tipo de influência. Porque é entre nós e Deus. Assim como Jairo aqui, foi entre ele e Cristo, foi entre ele e Jesus. Ele que estava na fé dele e manteve o foco. E aí ele pôde viver um grande milagre com Jesus.